A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pessoal, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vocês estão assistindo e não estão curtindo, isso é feio, vão ficar de castigo. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra. Pai, te pedimos, Senhor, que nos permita acessar um pouquinho mais da Tua sabedoria, Pai. Senhor, e ficar cada vez mais perto de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, hoje estamos em Êxodos 18, 19 e 20, tá? Então leiam na casa de vocês, tá? Já não tá cabendo mais na descrição do YouTube, porque os textos estão ficando maiores. Então é necessário que vocês leiam para acompanhar 100% e a gente conseguir todos juntos concluir a Bíblia em 2024, certo? Eu vou começar aqui, lá no 18, capítulo 18, versículo 17, né? Aliás, eu vou começar a partir do 15, que é para ficar claro de modo geral. Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Aqui o Jetro estava perguntando para Moisés o que é que ele estava fazendo. Ele se assentava na frente do arraial, o povo fazia uma fila indiana ali, né? Hoje a gente chama de fila indiana, né? Mas fazia uma fila reta na frente dele para que ele julgasse as suas causas, né? E aqui ele responde para o Jetro. O Jetro pergunta o que ele está fazendo, ele responde: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Aqui Jetro já está dando a noção para Moisés de que sozinho nada anda. A gente, lá na frente, Jesus vai dizer que é bom que a gente ande em dois, né? E não era nesse sentido, mas já é bom que ande em dois, porque quando um tiver necessidade de algo, o outro vai ajudar, né? Então lá Jesus diz, é bom que ande em dois, para que se um cai, o outro levante, ajude a levantar, né? Não era nesse sentido, mas serve como ajuda, como ajudador também, né? Então, por exemplo, faz sentido, sim. Sim, como ajudador. É que ele lá fala como cair, né? Que a gente está colocando como uma ajuda no modo geral. Cair no peso, cair na... Tropeçar, será? Não, cair no peso mesmo. Não cair só no pecado. Não, entendi. Mas muitas das vezes a gente não se enfraquece por alguma coisa, então ele poderia se enfraquecer aqui de tanto peso. Sim, entendi. É isso. No modo geral, né? Uma ajuda do modo geral. Então tudo que você precisar, se você não puder, o outro vai e te ajuda. Aí ele diz assim: escute agora o que vou dizer. Eu o aconselho, e que Deus esteja com você. O que Jetro estava fazendo aqui? Jetro estava demonstrando que, apesar de estar aconselhando, ele deseja que Moisés esteja na dependência de Deus, que Deus esteja com eles. Então isso é bom para nós, para que a gente, quando for se consultar com alguém, quando a gente for ouvir conselho de alguém, ou quando a gente for dar conselho, deixar isso bem claro, que Deus esteja na frente desse negócio, que Deus esteja na direção, deixar bem claro que a gente é dependente de Deus, né? Porque se a gente depender de nós mesmos, falharíamos, né? E aqui, por exemplo, a gente não conhece a trajetória de Jetro. A gente sabe que Jetro era sacerdote de Midian, certo? Porém, a gente não sabe. Aí ele dá um conselho para Moisés. Até aqui podia dar tudo errado. Só que aí ele vai e coloca Deus no negócio. E que Deus esteja com você. E quando Deus entra no negócio, até o que era para dar errado passa a dar certo. Porque Deus mexe no negócio. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus,
Mais uma vez demonstrando a dependência aqui, né? Não adianta a gente fazer um plano mirabolante e não colocar Deus no negócio. Então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Então aqui a gente já vê várias coisas. Por exemplo, o que Jetro estava aconselhando não era para bem próprio, era para bem do próximo. Então aqui Deus já acha maravilhoso isso aqui. A gente quando faz as coisas para se engrandecer, a gente peca na própria carne. Agora quando a gente faz para ajudar o próximo, para melhorar o próximo, Deus se agrada disso, né? Igual na Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles constituíram a torre e falaram, agora seremos grandes e famosos, nunca mais nos separaremos. Era para glória própria. Deus desceu pessoalmente e atrapalhou aquele negócio, né? Aqui, quando ele coloca Deus no negócio, Deus se agrada. E aí, ele falará assim, e você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz para o seu lugar. Vai ficar bom para todo mundo, né? Concorda? Sim. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, ou sim. É que aqui me faz lembrar muito a igreja, né? Moisés como pastor. Sim. E as pessoas que ele coloca como líder ali para ajudar no corpo de Cristo, né? Sim, a gente não consegue nada sozinho, né? Temos que ter... Tem um anjo da igreja, mas tem as lideranças, né? E muitas das vezes a gente acha que a gente só deve honra ao pastor da igreja. É claro, ele é um anjo da igreja. Mas toda a liderança a gente tem que se submeter, né? Exatamente. Se a pessoa foi colocada ali, foi porque Deus permitiu, Tem né? que respeitar a hierarquia. Então você tem que respeitar. Mas aí precisa haver o cuidado, né? De quem você coloca ali para fazer certas coisas. Porque tem gente... É por isso que tem que orar antes, né? A Deus, colocar Deus no negócio e pedir direção. Quem, Senhor, eu devo colocar? Ou até mesmo, porque tem, a Bíblia até deixa isso claro pra gente, que tem pessoas que são boas em umas coisas e ruins em outras, né? Então, por exemplo, às vezes você vai pegar... Meu Deus, segura minha boca. Às vezes você vai pegar uma pessoa, vou pegar o Lucas, vou colocar o Lucas como evangelista. Então o Lucas, como evangelista, vai fazer o quê? Vai evangelizar. Aí, de repente, o Lucas não é um bom orador. Vai, colocar assim, né? O Lucas não é um bom orador. Orar? Mas aí não tem como, você não tem que saber orar. Não, saber orar é uma coisa. Agora, ser um orador de modo geral é diferente. Vamos fazer um clamor, aí você vai orar pro Pai Nosso. Nada a ver. Verdade. Entendeu? Então, me ajuda com os meus exemplos. Né? Eu sou bom em evangelizar. Então, eu consigo falar com as pessoas ali, consigo convencê-las, né, a me darem ouvido, chegar de uma forma, né, legal e tal, agradável. Só que, de repente, se eu pego o microfone para orar, eu não faço bem. Aí, se faltar sabedoria do meu líder de falar assim, não, você vai deixar de evangelizar, você vai só orar, eu vou arrebentar com a nave da igreja. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo, Porque eu ainda acho que todo mundo tem que saber orar. É só um exemplo. E aí, de repente, eu avacalho com a nave da igreja, entendeu? Porque daí, às vezes, era pra orar pelo João, você tá orando pelo Pedrinho, né? Nada a ver. Então, precisa, né, escolher as pessoas certas para situações certas. Você não vai escolher um varão solteiro para aconselhar um casal. Não faz sentido. Que exemplo que ele vai ter para te dar? Né? Não faz sentido. Aí, lá na frente, no capítulo 19, vamos ter o episódio de que Moisés fala com Deus no Monte Sinai. No versículo 5 diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade exclusiva, peculiar ou de ouro, de tesouro, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Aonde foi que os hebreus se esqueceram que eles serão um reino de sacerdotes? Se o reino inteiro vai ser de sacerdotes, quem tem que ouvir a ministração dos sacerdotes? O resto dos povos, que são os gentios. Então aonde foi que eles se perderam, que eles travaram e Jesus teve que vir pra gente? Porque já era para eles. Tá entendendo isso aqui?
Lá no Êxodo, lá atrás, Deus já falou, vocês serão como sacerdotes. O que o sacerdote faz? Fala pra mim, Bruno, o que o sacerdote faz? Qual a função do sacerdote? Agora você vai entrar na gente. Ter acesso a Deus, né? Ele leva as coisas dos homens a Deus, certo? E o profeta pega as coisas de Deus e traz para os homens, certo? Então, se aqui eles são os sacerdotes de todo o povo, eles teriam que ministrar para todos os que não são hebreus, certo? Porque aqui ele fala, serão um reino de sacerdotes. Não vai ser só a tribo de Levi e vai ser o resto, é resto. Não, é um reino de sacerdotes, o reino. 12 tribos formam um reino. Aí tem tipo um impasse que tipo, parece que entra num ouvido e sai no outro. O tempo todo. Né? Eles vacilaram aqui, meu. E coisa que a gente não pode deixar isso acontecer. E isso já acontece, aqui já começa a ficar bagunçado. Por quê? Deus diz assim a Moisés, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, para que também creiam sempre em você. Aqui Deus estava fazendo o que, Bruno? Estabelecendo o véu. Por que ele tinha que estabelecer um véu? Porque só os sacerdotes teriam acesso a Deus, como era no tabernáculo. E aí, aqui o pessoal, aí na frente, diz assim, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã. Ó, se eu tiver acelerado muito, você pode me interromper, não tem problema não, porque né, pega o embalo e vai embora. Porque o Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e o consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, ou as suas vestes, dependendo da sua tradução. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Aqui ele já estava falando, ele estabelece o véu, mas ele fala, aparecerei para todo o povo. E aí, mais para frente, Deus ele estabelece os limites, né? E tem um certo momento que ele até libera, que é para o povo subir. E aí o povo olha e fica com medo e fala para Moisés o quê? Faz o seguinte, fala você com a gente, para que não morremos. Estamos com medo de Deus, não queremos, não vamos. Tem até uma música do Bruno Morada, né? Que ele fala assim... Então mentirão. Nossa, tá afiada. Tô pensando que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Mas, meu, aqui eu já tinha morrido já. Quer falar pra Moisés, não, eu vou com você aqui, eu vou tocar no monte. Mas aqui ele fala que vai ser fulminado. Ah, filha, vou ser fulminado, eu vou subir pro céu. Vou correr o risco. Eu tô numa situação tipo Jacó. Se ele passar na minha frente, eu agarro nas pernas. Mas aqui então tá falando, não tenha um cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Então, mas isso era até o monte, tempo. certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deve tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente, aqui é outro momento, quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Exatamente. E aí eles não quiseram subir. Eles não quiseram mais subir. Mas por que eles não quiseram mais subir? Porque Deus é temor. Porque o monte tremia com violência. Tava tendo meio que um terremoto na montanha Houve do Sinai. trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Só que, meu, não é possível, cara. Não é possível que eles perderam essa oportunidade. Né? Porque eu sei que é difícil, assim, a gente... É que eu sou um cara, eu sou uma pessoa que eu costumo, mesmo com medo, eu costumo enfrentar os meus medos. Né? Tanto que teve o episódio da cobra, que eu sou traumatizado, que eu primeiro lancei a cobra longe, depois eu tive uma crise de ansiedade e vim embora do serviço para casa. Você lembra disso? Primeiro eu bati de frente com ela, depois eu vim embora. Já teve um outro episódio de que eu tive uma visão maligna
E o ajudante que estava comigo, na reforma, falou assim, não vai, Lu, eu tô sentindo aqui, eu tô com medo, eu até arrepia. E eu falei, não vai o quê? Claro que eu vou. E fui descer as escadas e fui corredor até chegar na escuridão. Depois voltei, vi outra coisa e continuei. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho medo, mas eu sei que se eu não enfrentar meu medo, o medo vai me enfrentar. E a Bíblia diz que o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão. Mas o que é uma porta? A porta é um mecanismo de defesa. A gente usa a porta para poder trancar à noite e ninguém invadir o nosso lar. Então a porta é um mecanismo de defesa. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então quem está com a defesa? É o inferno. Se o inferno está com a defesa, quem tem que atacar? É nós que está do lado de cá. E aí os caras ficaram com medo, meu. Olha que loucura. Não dá para ter medo, tem que ir para cima. Jacó é um cara espetacular. Jacó viu e falou, o quê? É agora, porrada, a noite inteira. Apanhou, saiu perneta. Mas teve a sua bênção. Né? E aqui o povo fica com medo. Eu até perdi o fio da meada aqui, porque eu fico estressado com esse negócio. Fico nervoso. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa no 20. No 20 é o decálogo. Né? No 20 é o decálogo. São os 10 mandamentos. É as leis. É o quê? Decálogo. Isso. É os 10 mandamentos. É a lei divina. Não sabia, não. Chama decálogo. Né? E aqui é o primeiro. Aqui é a primeira vez na Terra, né, que alguém faz download de dados diretamente das nuvens num tablet. Moisés, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Né? Então aqui está falando exatamente dos 10 mandamentos. Como é muito longo, leia na sua tradução e guarde no seu coração. Por quê? Lá na frente, Jesus ele vai dizer assim, alguém pergunta para Jesus, não me lembro quem, que diz assim, Senhor, qual dos mandamentos é o mais importante? Aí ele diz assim, o mais importante é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Por que como a ti mesmo? Muita gente fala que Jesus aboliu a lei, mas não foi isso, ele cumpriu. Por quê? Ele diz o quê? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou roubar, certo? Porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Concorda? Ele só resumiu tudo. Né? Ele pegou um resumo e falou assim, ó, os primeiros 3 mandamentos. Aí eu vou ter que ler, eu não consigo. Cadê? Os primeiros 3. Eu sou o Senhor... Não. 3. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Católico, suas imagens não falam, não ouvem, não veem. Está na hora de mudar isso aí. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então os primeiros 3 mandamentos eram direcionados a Deus, como Jesus disse, amai o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, certo? Os outros 7... não. O 7 ainda é sobre Deus. O 7 ainda é Deus. Então os 4 primeiros, né, são sobre Deus. Não tome o nome do Senhor, o 8º também. Seu Deus em vão. Sobre o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado. Não, daqui para então são os 4 primeiros são referentes a Deus e os outros são já referentes a nós. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha. Honre seu pai e sua mãe. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice as coisas do seu próximo. Então aqui ame o seu próximo como a ti mesmo.
Se você amar seu próximo como a ti mesmo, você não vai maltratar os seus pais, você não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar. Então é muito fácil cumprir os mandamentos. É só você pensar assim, eu gostaria que fizesse comigo? Não, então eu não o farei. Ponto. Como não amar o Senhor acima de todas as coisas? Eis a questão. Como não amar? Né? O exemplo disso foi o Abraão. Né? Deus dá Isaac para ele, depois Deus pede de volta para ter certeza onde estava o coração dele. E ele entrega Isaac e fala, Senhor, tô aí, leva. Né? Quer que sacrifica? Sacrifica. Nem falou para ninguém, para não ter treta em casa, né? Sai sem avisar a esposa, mas volta, profetiza e fala, nós iremos e Deus proverá não, ele não fala Deus proverá, nós iremos e depois voltaremos, eu e o moço, né? Ele fala. Então ele já vai e profetiza que ele vai e vai voltar com o filho dele, mesmo sabendo que ele estava indo para sacrificar o filho dele. Então a gente tem que confiar no Senhor e amar o Senhor acima de todas as coisas. Nunca desfaça isso, porque assim sua vida será muito abençoada. Amém? Amém. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Eu falo demais, né? Você falou tudo que tinha que falar. É isso, gente. Vamos orar? Isso. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, guarda, Pai, os Seus estatutos, os Seus mandamentos na tábua do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a manter, Senhor, os Seus mandamentos no nosso coração. Se nos permitir fazer isso, nós vacilaremos, mas se o Senhor fizer, eles ficarão lá para sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia dos Teus filhos, Senhor, e ajuda, Senhor, todos eles a caminharem na Tua presença, Pai. Amém. Tchau. Tchau.